Bem-vindos ao 5º episódio e penúltimo da série Manifesto, Histórias de Dor e Amor, um podcast sobre a vida de pessoas LGBTQIAPN+. Eu sou Rodolfo Barros e pelos próximos minutos a gente vai passar um tempo juntos e conversar sobre esse assunto que é muito, mas muito importante. Em muitas tradições religiosas, a comunidade LGBTQIAPN+, tem enfrentado desafios significativos, muitas vezes sendo rotulada como, abre aspas, pecadora ou desviante, fecha aspas. Mas será que essa é a verdadeira mensagem das Escrituras, do divino? Ao longo da história, interpretações seletivas e contextuais das Escrituras, especialmente, têm sido usadas para justificar uma série de preconceitos. No entanto, ao olhar mais profundamente para muitas dessas tradições, encontramos uma mensagem central de amor, de aceitação e de compaixão. A ideia de pecado é complexa e certamente varia de uma religião para outra. No entanto, é essencial lembrar que muitas vezes as interpretações que rotulam a homossexualidade ou a identidade trans como pecaminosas são baseadas em leituras limitadas e contextuais. Em contraste, muitos teólogos e estudiosos argumentam que o amor e a aceitação são os verdadeiros corações das Escrituras. Por exemplo, pense em Jesus, uma figura central do cristianismo. Ele frequentemente se associava com os marginalizados, pregava o amor ao próximo e desafiava as normas rígidas de sua época. Será que ele rejeitaria alguém com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero? Muitas pessoas que cresceram em ambientes religiosos enfrentam conflitos internos, tentando conciliar sua identidade com os pensamentos e os ensinamentos que lhes foram transmitidos. No entanto, é inspirador ver histórias de pessoas que encontraram paz e aceitação, não apenas dentro de si mesmas, mas também dentro de uma comunidade de fé. Histórias de pastores, rabinos, lideranças espirituais que usam a sua plataforma para pregar o amor e a inclusão principalmente. Além disso, ao redor do mundo vemos movimentos que unem as religiões, trabalhando para criar diálogos, para criar pontes entre a fé e a comunidade LGBTQIAPN+, e não para distanciar essas pessoas. Estes movimentos, compostos por líderes e seguidores de diversas tradições, reconhecem que a espiritualidade é uma jornada pessoal e que todos têm o direito de buscar conexão e propósito, independentemente de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. A verdadeira essência da fé não é o julgamento, mas compreensão. Não é exclusão, mas inclusão. E no coração de tudo deve estar o amor. Um amor que transcende rótulos, normas e preconceitos. Por fim, é importante lembrar que a fé é uma experiência profundamente pessoal. Para muitos ela oferece conforto, orientação, comunidade. E assim como a orientação sexual e a identidade de gênero, a fé é uma parte intrínseca de quem somos. Em vez de ver essas duas facetas como conflitantes, podemos abraçá-las como partes harmoniosas da nossa identidade, ambas enriquecendo a nossa experiência humana. Agora é hora de conversar com uma pessoa que é muito querida, muito especial, né? Mais um episódio dessa série que a gente tem feito, Manifesto, contando histórias que passam pelos episódios de dor, mas também, certamente, pelos momentos de amor. E quanto amor! É um podcast sobre a vida de pessoas que, como eu, vivenciam as dores e os amores de ser alguém LGBTQIAPN+. E esse amigo especial, se assim posso dizer, é estudante de aviação civil, um futuro comissário, ele já me disse isso aqui nos bastidores e a gente já fala sobre isso tem um tempo. É amante da cultura, inclusive é componente, brincante da quadrilha Amanhecer no Sertão, campeã lagoana, né? Depois a gente fala sobre isso ao longo da entrevista. É casado com William, que é professor de inglês e é meu amigo especialmente há 15 anos ou mais, viu? Dá pra contar mais do que isso. Seja muito bem-vindo, Vanilo. Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, sim, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Preciso confessar que esse é um desejo, é um sonho que eu sempre tive, participar de um podcast. Que massa, tá? que legal, E eu Vanilo. tô realizando esse sonho de fato. A gente almoçou há pouco lá em casa, então imagine que a gente tá na mesa lá de casa ou no sofá, batendo papo, conversando, porque isso é que é importante. Vanilo, começar essa conversa, a gente vai falar sobre passado, sobre presente e sobre futuro. Começar essa conversa perguntando como foi que começou essa história. Eu conheço muitos episódios dessa história, viu, Vanilo? Vou até falar de alguns aqui, engraçados, algumas coisas, mas também conheço o lado triste e o lado feliz dessa história que tá em construção. Você é muito novo, vai fazer 29 anos ainda em janeiro, né? A sua idade, né? É verdade. Como foi que começou essa história, Vanilo? Como começou a minha história? Vamos lá. A minha mãe sempre nos contou uma história que, uma vez ou outra, quando ela foi me ter, eu sou o filho do meio, somos 3. Eu não queria sair da barriga dela. Minhas mãos estavam presas na barriga, na parede da barriga. E isso me chama muita atenção. É uma história que me lembra algo muito espiritual, algo muito, sabe? Eu não queria sair da barriga, daquele espaço, sabe? Espaço de proteção, né, Vanilo? Justamente. E assim, como eu cresci na igreja, né? Eu me empurrei na igreja. Assim como eu, né? Exatamente. E hoje eu entendo que realmente somos alma, somos corpo, somos espírito, sabe? E assim, eu não queria de fato sair da barriga dela, daquele lugar. Não sei se eu posso chamar de Deus, não sei. Mas tinha alguém ali também, sabe? Alguém comigo. Eu gosto muito de acreditar nisso. E os médicos tiravam onda, assim dizia minha mãe. Não sei como ela lembrava disso, né? 29 anos atrás. Vamos, meu filho, sai, você tem que sair. Eu não queria sair. As minhas mãos estavam não estavam presas. Estava segurando. Olha, essa é a palavra. Essa história eu não sabia. Você nunca compartilhou ela comigo, Vanilo. Pronto. Que legal. E aí começa a história do Vanilo. Começa a história da minha vida. Que legal. Que bacana. O que você lembra, né, da sua infância, Vanilo? Episódios talvez especiais, talvez dolorosos, mas o que marca a infância, a adolescência do Vanilo? Eu sei que a igreja é uma marca e, por incrível que pareça, parece que com cada pessoa com quem eu converso, né, e com quem eu conversei, cada entrevistado do podcast, é impressionante como a vida religiosa tá muito ligada à pessoa, né, ao indivíduo. E que às vezes precisou deixar esse lugar, que era um lugar de paz, de comunidade, de experiência com Deus, somente pela orientação sexual. É como se a orientação sexual fosse uma marca que lhe afastasse de tudo e de todos que naturalmente a gente conviveu quando a gente era adolescente, porque a gente se conheceu inclusive na igreja, né? Na igreja. Somos criados, né, ensinados a acreditar em algo, né? Desde pequeno e tal. Eu lembro como hoje, acho que essa história você já escutou de mim. Eu estava no ensino infantil quando a professora de ensino religioso nos passou para procurar na Bíblia 3 parábolas da Bíblia. E uma delas estava no livro do Apocalipse. Imagina uma criança de menos de 8 anos lendo um livro tão assustador como Apocalipse, sabe? E eu me escondia dentro do guarda-roupa para poder ler aquele livro, que era a Bíblia. Eu tinha medo daquilo do que eu estava lendo e medo do que as pessoas poderiam julgar, sabe? Eu tinha esse pensamento, porque eu tinha esse constrangimento, na verdade, e eu me escondia dentro do guarda-roupa. A partir daquele momento eu desejei conhecer aquele homem, aquele Jesus Cristo, aquele Deus que era tão interessante, sabe? E desde então eu comecei a visitar a igreja sozinho. Eu era o único rapaz, a única criança da minha rua que ia para a igreja aos domingos ou aos sábados. Voluntariamente. Eu precisava conhecer aquele Deus, sabe? Que você só ouvia falar. Que eu só ouvia falar. Ou então aquele Deus que eu comecei a ler, sabe? A ler dentro do guarda-roupa. E a minha história também começa a partir daí, sabe? Fui para a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja católica, mas eu precisava de mais. Até conheci uma certa denominada igreja, né, que me ajudou até um certo ponto, mas depois atrapalhou, depois de um certo ponto. Mas valeu a experiência, né, Vanilo? Valeu. Tudo é válido, tudo é experiência de fato. Me diga uma coisa, aproveitando que você está falando sobre isso. Mas você, hoje, você pensa nesse Deus como uma fonte de amor ou uma fonte de juízo? De amor, de liberdade, sabe?
É um assunto delicado falar sobre isso, porque eu decidi não falar mais sobre essa questão religiosa, né? E por destino, não sei, o nosso tema é sobre religião. Também, né? Também. E eu só escolhi esse tema porque a gente tem essa história, né? Muito ligada a partir dessa experiência religiosa. E você viveu um episódio que eu também vivi, que foi se afastar desses vínculos, porque se assumiu gay de alguma maneira, e ali não lhe cabia mais, talvez. As pessoas já olhavam com um olhar diferente, não misericordioso, já que se acredita, né, dentro desses espaços, em muitos deles, talvez, enfim, que é uma prática pecaminosa. Mas você foi a minha vanguarda, porque você foi bem antes de mim, né? Muito antes de eu pensar na possibilidade de me casar, de construir uma relação, de formar uma família, de conversar com a minha família sobre a minha sexualidade. Você já tinha feito isso. Eu me lembro, inclusive, Vanilo, da primeira vez que você veio conversar comigo, a gente, adolescente, jovem, e você dizer pra mim que era gay. E aquilo, na hora, me assustava, mas ao mesmo tempo me confortava de achar, pô, não só sou eu. Tem um amigo aqui, irmão, que também vive essa experiência, esse conflito, né? Eu sempre senti a necessidade, desde pequeno mesmo, desde o momento que eu peguei aquele livro da capa laranja, né, que era a Bíblia, aquelas Bíblias enormes, antigas, sim, sabe? Eu sempre senti essa necessidade de acreditar em algo, mas eu também sempre soube, desde pequeno, a minha curiosidade, a minha necessidade de olhar para meninos, sabe? Os meus irmãos sempre brincavam com brincadeiras de meninos, eu também, mas eu não conseguia me encaixar, eu sabia que tinha algo errado. Conciliar isso com aquilo que o homem impõe na igreja é um pouco complicado, sabe? A igreja, sim, me serviu durante um certo momento, mas depois não conseguiu mais, porque eu sabia que o que eu praticava sozinho ou com outra pessoa era aquilo que ia de contra a igreja, de contra aquele livro que eu lia, sabe? E isso me gerou... E que lhe ensinavam dessa forma, talvez, também, né, sim, Vanilo? Ensinavam. Isso gerou consequências, depressão é essa doença que eu acreditava que era a safadeza, né? Ilusão. Né? Eu tirava tanta onda de quem tinha depressão, até que eu passei por essa situação, até que começou os cortes, até que começou aqueles pensamentos suicidas, sabe? A igreja, não posso dizer que foi a igreja que causou, não sei se ou foi o líder, o homem, mas foi complicado lidar. Na minha adolescência, na minha infância, tantas vezes eu desejei morrer porque eu sabia que desejava homens, da mesma forma que os meus irmãos desejavam mulheres, sabe, os meus primos, porque eu, de uma família enorme, de quase 50 primos, porque eu era o único que olhava para o outro menino de uma forma diferente. E porque eu fui escolhido a conhecer Deus tão novo, sabe, porque eu não sei, às vezes eu não sei se eu me arrependo de ter lido aquele livro, de ter feito aquela atividade da escola, sabe? Mas por quê? Porque eu fui escolhido, não sei se escolhido é a palavra certa, mas porque eu tive experiências tão cedo, tão novo, com a homossexualidade e com toda aquela questão religiosa, sabe? Gerou muitos conflitos hoje. E... Até hoje, Vanilo? Talvez hoje você se considere um pouco mais bem resolvido, no sentido de conseguir separar mesmo que aquilo que lhe, de alguma maneira era imposto, né, como visão religiosa, e de um Deus que era juiz muito mais do que amor e bondade, misericórdia. Então acho que hoje você já tem uma mente bem diferente daquilo, né? Já, Rodolfo. Hoje eu não permito mais não sei se estou falando algo errado, mas eu não acredito mais que aquele livro possa me definir. Eu não consigo mais lidar com aquelas regras que me colocaram, sabe? Tão novo. Então, assim, não permito mais, tá? Hoje, aquilo que eu achava que era uma doença, que era a homossexualidade, hoje pra mim é cura, tá? Eu me livrei de vários status, de várias amarras, de várias correntes. Hoje eu sou extremamente feliz, sou extremamente preenchido, me faltava algo. E o que faltava pra mim era reconhecer que eu sou, sim, gay e que não tem nenhum problema, sabe? Que você não deixa de ser importante, especial. Você falou uma coisa aí que me chamou muita atenção, Vanilla, que isso é muito forte, né? A ideia de que
o fato da gente relacionar, né, o fato de muitas pessoas relacionarem a homossexualidade com um pecado, com um inferno, né, associar isso é muito cruel pra gente que é gay, porque você também disse uma coisa, eu não escolhi ser, a gente não escolhe ser, né, simplesmente nasce. Alguém uma vez me abordou e disse assim, mas Rodolfo, é possível viver uma vida distante desse pecado. Você vê um alcoólatra, ele nunca vai deixar de ser alcoólatra, mas ele pode dizer não à bebida. Ele se converte, entre aspas, eu estou falando isso de uma ótica religiosa, e ele deixa o vício de lado, mas ele continua sentindo prazer. Se ele vê um copo de cerveja, ele vai querer tomar. Uma pessoa usuária de droga se converte, ela não vai querer mais usar droga, mas se ela vê, ela vai sentir vontade. E aí eu disse a essa pessoa como resposta, Vanilla, eu disse assim, fulano, deixa eu lhe responder carinhosamente. Mas, o alcoólatra, ele aprendeu a ser alcoólatra. Ele um dia colocou uma cerveja, algum tipo de álcool na boca, gostou e começou a tomar, até se viciar naquilo. O usuário de droga, da mesma forma, eles não nasceram nessa condição. O homossexual, diferente do alcoólatra ou do usuário de droga, eu acho que essa relação é extremamente grotesca ser feita, mas eu só estou comentando o que me foi dito. Aí eu respondi, né? A homossexualidade, eu falo por mim, eu nasci nesta condição. As primeiras lembranças que eu tenho da minha vida já indicam que eu era uma criança gay, uma criança homossexual. E que Deus cruel é esse que é capaz de criar alguém, de permitir, já que a vida é Ele quem dá, de permitir que a gente nasça nesta condição e que a gente seja obrigado a viver e morrer sem poder amar alguém, sem poder se entregar a esse prazer que é amar, se apaixonar. Qual é a pessoa heterossexual que você vai conversar que vai dizer assim, eu vou passar a minha vida inteira, morrer com 70 anos, eu jamais vou me apaixonar, amar, jamais vou abraçar, beijar alguém? Isso não existe, né? Então, é um absurdo. É um absurdo. Quando você me fala que foi essa visão de que a homossexualidade é uma doença, a homossexualidade é algo espiritual, que lhe afasta para um lugar de depressão, para um lugar de pensamento suicida, para um lugar de automutilação, isso é muito sério, cara, muito sério, e eu acho que isso é a dor, uma das maiores dores que se pode carregar na vida, né? É sério mesmo, porque tantas vezes eu me neguei, tantas vezes eu me coloquei para baixo, eu achava que, eu ia pro inferno, o que Deus pensava de mim, eu cresci sendo uma pessoa bem que tinha temor a Deus, sabe? Temor àquilo que eu li na Bíblia, naquele livro de Apocalipse e tal. Eu vim de uma família do interior, a família que as mulheres acordavam 5 horas da manhã para ir pro rio, sabe? Os homens, a única forma de trabalho era na roça, cana de açúcar ou na usina de cerâmica, sabe? Então eu não podia nem olhar pra um menino, sabe? Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Mas eu precisava me negar, eu precisava me renunciar, sabe? Até que isso gerou sim os problemas que hoje você conhece bem, mas estamos tratando isso, né, da melhor forma. Mas foi complicado, chegar até aqui não foi fácil não foi fácil, o medo de ir pro inferno, o medo de... Amedronta de um jeito, né, Vanilla? Deixa a gente assustado, apavorado, né? É complicado. Eu acho que a gente vê histórias muito parecidas, né? Histórias muito parecidas. Sim. A sua talvez bem mais, talvez não, certamente mais trágica do que a minha, no sentido de... Eu já pensei, sim, já tive meus momentos de pensamento suicida, eu acho que isso é inevitável, mas eu nunca fui às vias de fato, nunca, enfim. E eu sei o que você tá dizendo, porque eu acompanhei a sua trajetória, né? A gente é amigo há muito tempo, enfim. Você tá ouvindo, você aí do outro lado, Manifesto, Histórias de Dor e Amor, um podcast sobre a vida de pessoas LGBTQIAPN+, e o meu entrevistado de hoje é o Vanilla. Mas vamos falar de hoje. Hoje o Vanilla é um homem casado, um senhor de quase 29 anos com o William, que é professor e que você rasga elogios, que você é completamente apaixonado. Vanilla, me conte, esse casamento abençoado, como é que tá sendo? Como é que tá sendo dividir a vida com alguém que eu acho que pra você é uma das pessoas mais especiais que você pode conhecer na vida? Ele é uma das pessoas mais importantes, sim. Tô com ele há 5 anos agora em dezembro. Ele tem mudado sim a minha vida. Tem muita coisa para ser mudada ainda, mas ele tá em processo. Ele tá fazendo a diferença na minha vida. Conheci ele de uma forma bem aleatória, bem... Numa caminhada na praia, foi isso, Vanilla?
Por aí, né? Caminharam de um lado a outro quilômetros Foi e sem ter coragem pra sentar e olhar no olho, né? Exatamente, ele tava com muita vergonha. Caminhamos, acho que da Jatiuca pra Jacarecica, Cruz das Almas, algo do tipo. A gente andou muito mesmo. Andou tanto que ele não queria mais me ver no outro dia, sabe? Porque eu só não queria sentar. Não sei, eu sabia que era ele. Eu só não queria sentar. Eu queria... Mas isso é um sinônimo de paixão, sim, de amor claro. à primeira vista, né? E foi o que aconteceu de fato. Eu sei que eu já errei muito com ele, até quero pedir desculpas de coração, perdão por tudo que eu já causei a ele. Mas eu quero recomeçar. É isso que relacionamento também é, né? Certamente. É a arte de perdoar, de pedir perdão. Também é tudo isso, sem dúvidas. Mas você conhece o William há quanto tempo? Vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos. 5 anos. E nessa história de quase 5 anos, você conseguiu aprender mais com ele? Todos os dias. Primeiro porque ele é uma pessoa mais velha do que uns 5, 6 anos. Ele também ele é ele é o oposto da minha vida. Ele veio da cidade, eu venho do interior. Ele veio de uma família totalmente aberta para o que é diferente. Sim. E a minha não, sabe? Eu tenho aprendido de fato todos os dias com ele a ser mais maduro, a ser mais responsável. Ele me motiva a ser melhor a cada dia. É através dele que eu quero aprender um novo idioma, é através dele que eu quero voar, ser comissário de voo, é através dele que eu quero aprender a ter acessibilidade, sabe? Hoje eu estou aprendendo Libras, eu quero poder estar em sala de aula assim também, como ele também é, sabe? Ele é apaixonado pela sala de aula, pela educação, pela educação. Que massa. Então, assim, só me resta segurar nas mãos deles e prosseguir. Que legal, entendeu? Que bonito. E temos um sonho em comum, que é ser pai, entendeu? Ser gay, não, essa condição homossexual, esse status não nos limita a fazer aquilo que todo homem faz, qualquer homem faz, sabe? Eu vou ser pai, sim, acredito nisso, ele também vai ser pai. E a vida não para, independente de se temos religião ou não, se acreditamos em algo ou não, se somos homossexuais ou héteros, iremos fazer tudo aquilo que a gente puder fazer. E a família é isso, né? Onde há amor, onde há acolhimento, exato, onde há dignidade, né? Onde as pessoas realmente se amam, se respeitam. Muito bonito ouvir isso, Vanilla, ouvir o seu sonho de ser pai, né? Você falou pra mim há pouco antes da gente iniciar a gravação sobre isso. E agora, reforçando. E tem uma coisa aí que você ainda não falou, mas que eu sei que é uma paixão na sua vida, que é a cultura, né? Diz que sim. Vanilla é um dos maiores dançarinos, brincantes de quadrilha junina que existe em Alagoas, viu? E da Amanhecer do Sertão, que é campeã, né, Vanilla? Isso, campeã alagoana, campeã da Forró e Folia. Vamos lá. A minha avó materna, há muitos anos atrás, ela sempre foi costureira de mão cheia. Ela que costurava os vestidos para minha mãe, para dançar quadrilha. Minha mãe já foi noiva, já foi princesa, já foi rainha do milho. Que sabe? Massa, que legal. Era aquela época que os vestidos eram feitos de cortina, sabe? Ou então de toalha de mesa. A minha avó paterna, até ano passado, ela dançava folguedo, dançava pastoril em todas as quermesses. Eu cresci dentro de igrejas católicas, dentro de quermesses. Eu sempre assisti a minha avó dançando pastoril. Eu acho que muita gente em Maceió já viu ela também, porque ela sempre estava em todas as igrejas, uma vez por mês, ou fazendo a dança. Fazendo a dança. Então não tinha como não recorrer, sabe? Eu amo a cultura. A cultura tem todo um lado histórico, né? A história sobre a cultura, que antigamente quem fazia cultura eram os nobres, era as pessoas ricas. Hoje não, hoje quem faz cultura é muito difícil fazer cultura, né? Hoje geralmente quem faz são pessoas pobres, vamos usar essa palavra. Que se juntam, né, Que se juntam, que vai às ruas, que vai, sabe, correr atrás dos políticos para poder fazer cultura. Não é fácil, sabe? É tudo muito caro. Você vê todo o projeto, mas antes daquele projeto estar pronto, tem todo um trabalho percorrido. Tem todo um suor, uma lágrima. E assim, eu ainda não fui morar em outro estado, outra região, porque Alagoas é o berço cultural, sabe? Se não for para ser comissário de voo, eu quero trabalhar com cultura,
sabe? E eu amo isso. Quer dedicar a sua vida a isso. E tá no sangue. Tá no sangue. Eu ia dizer. Os seus olhos brilham quando você fala da quadrilha, quando você fala da roupa. Vanilla estava conversando comigo que tá montando e estruturando a sugestão de um tema para o próximo ano, para o próximo São João. E eu encantado, porque de fato é uma coisa que brilha dos seus olhos. Mas nesse lugar, Vanilo, você se sentiu acolhido? Você se sente acolhido? Demais. 60% são de pessoas LGBT, a grande maioria, a outra metade também é hétero, sabe? Mas que respeita. Que respeita a todo tempo, sabe? Uma coisa que tem uma coisa muito, muito semelhante à aviação civil e à cultura é que não há lugar para preconceito, sabe? Que legal, que legal. É um lugar seguro. A aviação é um lugar seguro e a cultura deve ser um lugar seguro também. Às vezes o preconceito, às vezes os problemas vêm de fora para dentro, não de dentro para fora ou de dentro para com dentro, sabe? Não. E sim, temos gays, temos transexuais, temos drag queen. Ser quadrilheiro, fazer cultura é ser artista, somos artistas, porque imagina só, as damas, vamos falar das damas tem que dançar, tem que sorrir, tem que usar maquiagem, tem que usar salto, tem que fazer o teatro e tem que sorrir o tempo todo para os jurados, para o público, o tempo todo estamos sendo observados. Nós temos todo um trabalho psicológico, todo um trabalho de expressão corporal, de teatro, de ensinação, de expressão, tudo que você imaginar a gente faz antes, sabe? De fato, quem faz cultura é artista. Eu não consigo me ver fora desse espaço, desse meio, sabe? Mas sim, respondendo a sua pergunta, é um lugar de acolhimento, é um lugar protegido, é um lugar de segurança. E todo mundo está aberto. Temos pessoas cristãs, pessoas católicas, pessoas que andam da igreja evangélica, pessoas espíritas. A grande maioria é do candomblé, é da Umbanda, que isso é um ponto positivo, sabe? É um lugar que eles podem se sentir bem. Sentem acolhidos, né? Além do terreiro, eles têm a cultura, eles têm a quadrilha, sabe? Eu ouvi a história de alguns jovens, eu não vou saber agora quantos são, mas que foram, porque às vezes existe um preconceito gigantesco quando a gente fala de outras religiões que não são as religiões cristãs famosas, a igreja católica, a igreja evangélica, enfim, quando a gente parte para o lado do espiritismo, das religiões de matriz africana, existe um preconceito gigantesco. Isso daria uma outra série, quem sabe desse próprio podcast, enfim. Mas é importante falar sobre isso, porque eu vi, inclusive, de um amigo próximo, que algumas pessoas que trabalham com ele, alguns jovens, inclusive tem jovens que fazem parte até de quadrilha, foram espancados, foram expulsos de casa quando adolescentes, porque os pais descobriram, né, que eram gays, ou porque contaram que eram gays. E a primeira reação foi a violência, né? E foi a partir dessa violência que saíram de casa sem rumo, sem destino e sem ter para onde ir. E foi em lugares como os que você citou, terreiros, casas, enfim, que foram acolhidos e que passaram a ter experiência familiar. Então, acabam criando, claro, a mágoa dessa dor que viveram dentro da própria casa, que deveria ser o lugar de acolhimento e de amor, mas ao mesmo tempo criaram um novo vínculo familiar com quem, mesmo sabendo das diferenças que se existem, respeitou essa diversidade. E para além disso, que eu acho que é foro íntimo, não tem que ser jamais um motivo para que alguém seja expulso de casa, do seio da sua família, mas se acontece, a gente sabe que acontece ainda, talvez nós somos privilegiados, Vanilo, porque Sim. Eu sei do amor que a sua mãe tem por você, sua tia tem por você, o amor que minha mãe, que meus irmãos têm por mim. Então, assim, que nada, absolutamente nada mudou o fato de ser gay, mas tem histórias que são bem diferentes das nossas, né, Vanilo? Tem, mais triste. Só para finalizar sobre esse tópico, sobre a cultura, cultura também é acolher. Lá na nossa quadrilha temos enfermeiros, temos diretores de escolas, temos vários professores, temos técnicos, temos pessoas de serviço social. Então, quando uma pessoa machucada, uma pessoa que foi expulsa de casa, uma pessoa que está em droga, eu já parei de somar nos dedos quantos jovens que estavam nas drogas, que foram dançar quadrilha junina e saíram, sabe? E começaram a vencer na vida. Tantos jovens que eu vi que não estavam desempregados começaram a conseguir emprego, porque na quadrilha tem muito conhecimento. A minha quadrilha não é de pessoas que não têm o que fazer, pelo contrário, são as que mais fazem, sabe? Que legal. A grande maioria são professores, a grande maioria são enfermeiros, a grande maioria, sabe?
É muito, muito interessante, porque Muito diverso, é né? diverso, então tem como acolher, sabe? Que bom, que legal. Vanilla, eu tô muito feliz por ter recebido você nesse podcast, que é um projeto que tá só começando, né? De forma tímida, mas muito ousada, pra gente falar a história de gente como eu, que apesar das dores que viveu, certamente tem grandes amores para se compartilhar. É muito bom ter você aqui. Eu tenho 3 perguntas para a gente finalizar, Vanilo, porque o tempo me exige que a gente faça isso. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: qual que é a cor da bandeira do arco-íris, né, do símbolo que representa a comunidade LGBTQIAPN+, que o Vanilo, quando olha, tem uma identificação maior? A vermelha. Por que, Vanilo? E depois eu vou te contar um segredo aqui. A vermelha porque é uma das minhas cores favoritas, ou a favorita, né, além do preto. Vermelho porque representa o que para tanto você? significado, já o sangue de Jesus que já foi derramado, e que ninguém pode te tirar, apesar do que você viveu, as suas experiências religiosas Sim. traumáticas, mas que ninguém pode tirar a sua fé, aquilo que você acredita, Sim. né? É o Que vermelho. legal, que legal. Você acredita que para mim também o vermelho tem um significado especial? Você falou do sangue, o vermelho significa vida, né? Vida, nos traz convicção, nos traz confiança, nos traz algo bom. É forte, né? É forte. Que legal. Vanilo, se você tivesse que falar sobre uma dor que você viveu, uma dor que você sentiu, uma dor que você enxerga, que dor seria essa? Que pergunta difícil. É difícil. Inclusive, eu já fiz outra entrevista, né? E outras entrevistas, e a galera parou assim para pensar um pouco, e não é tão simples falar. Por exemplo, quando eu falei de uma dor, eu falei de uma dor que eu senti, né? Uma dor, se eu tivesse que falar de uma dor que eu senti, eu já falei, inclusive, é a perda do meu pai. Para mim é um ponto assim alto da minha história. Primeiro porque eu era muito novo e eu era apaixonado por ele. Ele era a pessoa que mais me inspirava na vida, não pelo que tinha, pelo que possuía, mas muito menos pelo que falava, porque ele era de poucas palavras, mas muito mais pelo que ele fazia, por ser provedor, por ser amor, por ser capaz de, enfim. Perder meu pai me doeu e me dói profundamente, porque ele não teve a oportunidade, eu também não tive, desse encontro nesse momento da minha vida, que eu sou eu de verdade, né? Completamente. Não tenho dúvidas que ele teria orgulho do mesmo jeito do filho dele, que se tornou um homem de bem, honesto. Sim. A sexualidade jamais, absolutamente jamais deve corromper. É só um detalhe. É só um detalhe, jamais deve corromper o que a gente é de verdade. Uma dor foi... Isso é algo normal, né? Em muitas famílias, infelizmente, ter crescido, ter chegado na adolescência vendo meu pai bêbado, batendo na minha mãe porque ele desconfiava de algo que só acontecia na cabeça dele, ver as energias sendo cortadas todo mês porque ele não supria. Não é que ele não supria, também é que ele gastava tudo com cachaça, com bebida. Ver ele descontando a raiva, as frustrações dele na minha mãe ou nos móveis, sabe? Na essa mesa, violência. Na cozinha, até que quando não tinha mais móvel, mais nada na casa, ele passou a descontar nos filhos, sabe? Outra dor, tantas vezes eu vi minha mãe chorando para poder pagar um mês de energia. Ela juntava 3 meses, um dinheirinho para pagar um mês de energia. Aí quando eu conseguia pagar, o gás acabava. Ela sentava, olha só que interessante, ela sentava, respirava, olhava pro céu, fazia algum tipo de oração, falava com alguém, não sei com quem, na mesma hora batia alguém na porta. Juro a você, na mesma hora. Olha aquele dinheiro que eu tava te devendo, sabe? E isso, a minha história também começa aí. Porque tantas vezes eu vi minha mãe sentada, chorando. E agora? O que eu faço? E a energia? E a mistura? Ou era minha tia, ou era algum vizinho, ou era alguém. Do nada aparecia: toma tal dinheiro, aquilo que eu te devia. Toma, é teu. Um milagre. Milagre. Não tem outra palavra, né? Uhum. É um milagre. Eu considero um milagre. Que lindo ouvir isso, Vanilo. Apesar da dor que eu sei que você sentiu. E um amor. Se você tivesse que falar sobre um amor, que amor seria esse, Vanilo?
falamos de vários hoje. Verdade. Né? Um deles tem nome CPF, né, que se chama William. Que legal, que lindo. O segundo, a cultura. Não tem pra onde correr. E eu sou feito de cultura, sabe? E terceiro, eu vou colocar a minha futura profissão. Eu quero ser comissário de voo. Eu quero voar. O céu vai ser o meu escritório. Entendeu? Que as lindo. nuvens. E o céu é simbólico pra gente. É simbólico pra mim. É simbólico pra você. Você sabe do que eu estou falando. Sim, claro. Então, assim, eu costumo dizer pra eles, pra quem tá ao meu redor, que se um dia eu morrer dentro do avião caindo, eu vou morrer feliz, vou morrer sorrindo, porque é aquilo que eu quero para o resto da minha vida, sabe? O e falta pouco, viu? Falta pouco, você já vai fazer a prova daqui uns dias, né? Da ANAC, né? Que legal, que bacana. Vanilo, Rafa costuma dizer uma coisa, ele diz assim, ó, me tiraram muito da minha fé, muito. Mas uma coisa que ninguém conseguiu me tirar foi a certeza de que na casa do meu pai há muitas moradas e uma delas é minha. E eu acredito nisso fielmente, eu sei que você também acredita. Acredita. Muito obrigado, que entrevista deliciosa, que bom conversar com você. Você é um amigo que eu nutro, assim, que eu tenho pra vida. Mesmo a gente, às vezes, estando bem longe um do outro, mas o carinho, o amor, certamente vão sempre, absolutamente sempre, tá junto, né? A gente tá junto sempre. Obrigado, Vanilo, de coração, por ter aceito esse convite, viu? Novamente, eu que agradeço, tá? Por essa oportunidade, por esse sonho. Também sinto sua falta, tá? Estávamos conversando sobre isso. Você foi o meu primeiro amigo, meu primeiro, sabe? Que eu conquistei, que eu fui atrás, sabe? Daquela célula. Verdade. Eu que fui atrás, eu que cultivei, eu que plantei, eu que colhi, sabe? Me afastei sim por conta da vida, das adversidades. Mas voltamos, estamos aqui, estamos com propósitos diferentes, estamos com caminhos diferentes, mas nunca tão distante um do outro, né? Nunca tão longe um do outro. E é isso, Rodolfo. Obrigado, eu novamente agradeço por essa oportunidade, por essa chance de estar aqui, de falar da minha história. Nunca que eu ia imaginar estar num podcast. Quem quer me ouvir, sabe? É isso que eu pensava. Mas eu quero, e certamente muita gente também vai querer quando começar a ouvir. Obrigado, Vanilo, do fundo do coração. Gente, é isso. Acabou esse episódio delicioso aqui na companhia do meu amigo querido, pra não dizer irmão, Vanilo, uma amizade aí que durante mais da metade da minha vida eu tenho e não me arrependo de ter. Esse foi o Manifesto, Histórias de Dor e Amor, um podcast sobre a vida de pessoas LGBTQIAPN+. Eu sou o Rodolfo Barros, a produção é de minha autoria e a edição do som é do Jorge Martinho. Muito obrigado por estar junto comigo até agora. Se você chegou até o fim, significa que você gostou, né? Pelo menos gostou. Então, até o próximo. Valeu!